Oi, gente, tudo bom? Eu sou Renato Ordones, veterinário de animais silvestres, né? Sou clínico e cirurgião. Eu me formei na USP de Pirassununga, né? No interior de São Paulo. Sou da primeira turma lá da USP de Pirassununga. Fiz minha residência com medicina de animais selvagens na UFMT, em Cuiabá. E fiz depois uma pós-graduação em clínica e cirurgia na FAMESP, aqui em São Paulo. Desde que eu terminei a residência, né? Eu atuo com clínica e cirurgia de silvestres aqui na cidade de São Paulo. Tenho parceria com diversas clínicas, né? Tanto da parte só cirúrgica quanto clínica e cirúrgica. Então a gente tem uma rotina grande de atendimentos, né? De animais silvestres em geral, sejam mamíferos, aves, répteis. E hoje a gente vai conversar rapidamente, né? O nosso tempo é um pouquinho curto, mas é, a gente vai conversar sobre castrações em mamíferos silvestres. Então é um tema bem interessante porque foge bastante daquilo que a gente está acostumado com as indicações que a gente tem como mais adequadas para cães e gatos, né? Então, é, é interessante passar essa ideia, né? Conversar sobre um assunto um pouquinho diferente, sobre justamente as variações que a gente tem com relação àquilo que que vocês estão acostumados, né? Com relação à parte de clínica de cães e gatos, tá bom? O nosso tempo, como eu falei, né, nosso tempo não é muito longo, o assunto é um pouquinho extenso, então vamos começar. Vou começar falando um pouquinho para vocês sobre as principais indicações, introdução, quais são as principais espécies que a gente trabalha quando a gente fala de mamíferos tidos como pets não convencionais. E as suas principais particularidades morfofisiológicas. Aí eu falo um pouquinho de cuidados pré-operatórios, que são fundamentais para o sucesso da cirurgia, para o sucesso do procedimento. Aí os principais procedimentos eletivos que a gente acaba realizando, né, e quais são as indicações para cada uma das espécies, né, quando indicar um procedimento eletivo ou não, em qual situação, para qual espécie, em qual idade. E depois eu falo sobre os procedimentos terapêuticos. Então, os principais motivos que fazem com que a gente precise de um procedimento cirúrgico relacionado ao sistema reprodutivo, tá? E aí mostro para vocês bastante casos clínicos, né? Quais espécies têm predisposições a quais tipos de alterações e o porquê, né? O motivo disso. A gente vai ver bastante caso clínico também para vocês verem na prática como que funciona. No final, eu falo sobre os cuidados pós-operatórios, né? Porque é fundamental a gente lembrar que a cirurgia não acaba quando a gente termina a sutura, quando a gente libera o paciente, mas sim, depois dos cuidados pós-operatórios, as medicações, o protocolo, todos os cuidados que a gente tem que passar até que o animal tenha uma cicatrização completa e aí a gente possa, sim, aí determinar a sua alta, tá bom? Bom, então, vamos começar falando de particularidades que a gente tem relacionadas a esse tema, né? A cirurgia geral de pets não convencionais. A gente vai ter diversas particularidades, né? Algumas características que são muito importantes de vocês saberem para que a gente consiga oferecer o melhor para o nosso paciente. Então, quais são as recomendações, de acordo com a espécie, né? Com relação a cirurgias seletivas, como que a gente consegue fazer a avaliação e os exames pré-cirúrgicos, né? Para quais espécies, quais cuidados a gente tem que tomar, quais as técnicas, a gente precisa dominar a técnica, sim, né? Eu falo que a técnica não é tudo, mas sim, ela é muito importante, né? O processo cirúrgico inteiro, ele vai desde a da avaliação inicial até, é, até passando pelo procedimento cirúrgico em si, né? Até terminando ali com os cuidados pós-operatórios, como a gente comentou anteriormente, e precisa sim dominar a técnica, saber exatamente a anatomia, as particularidades da espécie, né, onde que está cada órgão, qual é o detalhe que a gente precisa conhecer ali daquela espécie para conseguir fazer da forma mais adequada possível. Os fios que a gente utiliza para eles, né, de preferência monofilamentares, sintéticos e absorvíveis, então a gente geralmente usa esses dois fios
que estão aí na imagem, né? O poliglecaprone e a polidioxonona, polidioxanona. São dois fios absorvíveis sintéticos monofilamentares. A gente geralmente utiliza eles com o padrão intradérmico, né? Por quê? Porque a gente não vai deixar fio para fora, a gente não vai deixar ponto externo, porque são animais que vão ter o comportamento de fazer grooming, né? De se limpar, de tirar qualquer su corpo estranho, né? Ou que eles entendam como alguma sujidade. Isso pode fazer com que aconteça a deiscência dos pontos, né? Então, é mais um cuidado que a gente tem que tomar específico aí para essas espécies. E aí, depois a gente fala mais detalhado sobre os exames pós-cirúrgicos. Bom, o que a gente tem de cirurgia eletiva? Quando que a gente recomenda, né? Se você pegar a clínica de cães e gatos, a gente tem, né, a orientação de castrar sempre, né? Então, não pretende reproduzir, vai castrar sempre. Existem discussões aí sobre antes do primeiro cio, depois do primeiro cio, a idade mais adequada, né? Isso é um assunto que não convém ao nosso tema, mas o que se sabe é que a orientação é sempre castrar, pelo menos em algum momento da vida, de forma precoce, né, de forma não precoce, mas preventiva, para evitar que o paciente acabe desenvolvendo alguma alteração. No caso dos nossos pacientes PETs não convencionais, a gente vai ter o procedimento de orquiectomia, que é a castração do macho, a ovariectomia, que é a retirada apenas do ovário das fêmeas, e a ovarioesterectomia, que é a retirada do ovário e dos cornos uterinos das fêmeas. Que animais, quais espécies que a gente recomenda fazer a castração eletiva? Então, todo paciente meu, coelho, eu recomendo. A partir dos 6 meses de idade, de preferência, porque ele já vai estar mais desenvolvido, principalmente a parte urinária dele, né, vai estar mais desenvolvida, e a gente pode fazer a castração de forma segura. Vai melhorar a questão do comportamento, de local onde urina e defeca, vai controlar a reprodução, né, obviamente, vai evitar diversos desenvolvimentos de tumores, principalmente, né, nas fêmeas, claro, nos machos, tumores testiculares, nas fêmeas, tumores uterinos, elas são muito predispostas a desenvolver adenocarcinomas, e também evita de ocorrer a pseudociese, né, a gravidez psicológica. Então, são diversos problemas aí que a gente acaba evitando quando a gente faz a castração dos coelhos. E as outras espécies? E os porquinhos da Índia, chinchilas, os ratos, os hamsters, o gerbil, né? Todos eles a gente vai recomendar castrar? Não, né? A única outra espécie que eu recomendo fazer a castração de forma eletiva é o twister, né? O rato, mercol, né? Cada um chama de um jeito. Se a gente faz a castração, hoje a gente sabe que tem estudos que mostram que fazendo a castração das twisters fêmeas entre 4 e 7 meses, a gente tem uma redução de mais de 90% da ocorrência de tumores mamários, tá? Geralmente fibroadenomas são tumores benignos, mas que têm um crescimento muito rápido. A gente vai ver algumas imagens depois. E a gente consegue prevenir esse desenvolvimento fazendo a castração de forma preventiva, certo? Bom, independente do que esteja acontecendo com o paciente, ou mesmo se não está acontecendo nada, ele vem para uma castração eletiva, a gente precisa sempre fazer um atendimento completo. A gente não apenas opera, a gente não apenas tira o útero, tira o testículo, a gente atende o paciente, a gente precisa oferecer o melhor para o paciente. Então, a gente sempre vai fazer um atendimento completo, uma avaliação minuciosa aí de todos os sistemas. Então, anamnese histórico, a gente vai adquirir absolutamente todas as informações possíveis, fazer uma inspeção do recinto ainda sujo, quando possível, né, no caso de animais que vivem em gaiolas, inspeção do animal à distância, contenção, exame físico e exames complementares. Uma avaliação completa para a gente saber se o animal está bem para passar por um procedimento cirúrgico é fundamental. Tá? Então, a gente vai avaliar tudo: pele, os pelos, os membros, cavidade oral, orelha, olhos, narina, palpação abdominal, ausculta, avaliação dos genitais, absolutamente tudo para saber se ele está apto, para saber se ele tem alguma outra alteração que o proprietário às vezes não percebeu, afinal ele não é um médico veterinário. Em seguida, a gente vai partir para os exames complementares. Então, a gente vai pedir os exames pré-cirúrgicos.
Ele sempre vai pedir exame pré-cirúrgico para esses animais pequenininhos, né? Não, nem sempre. A gente tem que ter o bom senso de saber que são animais pequenos, que têm um volume de sangue pequeno, né? Então, se a gente coletar uma quantidade grande de sangue, né, proporcionalmente ao tamanho dele, a gente pode colocar ele em risco durante a cirurgia, principalmente porque durante o procedimento cirúrgico já vai haver perda de sangue. Num procedimento eletivo, quase nada, né, bem insignificante, mas num, numa castração aí por conta de uma ocorrência de um tumor, por exemplo, desculpa, já existe uma possibilidade maior dele perder um volume de sangue grande e aquele sangue que você tirou no pré-operatório pode acabar fazendo falta, tá? Como regra geral, para um animal de tamanho maior, né, como um coelho, fazer o hemograma, função renal, função hepática, a gente vai ter bastante informação para fazer uma anestesia mais segura. Quando necessário, então, casos de tumores, por exemplo, ou animais mais idosos, né, de idade mais avançada, raio-x torácico, ultrassom abdominal, são exames que a gente utiliza também nesse momento aí de pré-operatório, até para planejamento cirúrgico também. Tá? E a glicemia é um exame importante até no momento mesmo da cirurgia. Os locais de coleta de cada espécie, né, a gente vai passar essa parte um pouquinho mais rápido, devido ao nosso tempo curto. Todos os mamíferos vão ter as mesmas veias, só que cada um numa posição, num formato um pouquinho diferente. Então, nos coelhos, geralmente a gente utiliza a veia safena lateral, que é essa veia lateral do membro pélvico, né? Então, fazendo a contenção, o garrote, a gente consegue fazer a coleta. A gente coloca o acesso venoso geralmente nas veias da orelha, né? Nas veias marginais da orelha. Tem a artéria que fica aqui no meio, que a gente também pode fazer coleta, tá? Para uma coleta de sangue arterial, por exemplo, uma hemogasometria acaba sendo uma ótima escolha. E para os roedores, aí é um pouquinho mais difícil, tá? Um pouquinho mais complicado, por quê? Animais muito pequenos, essas veias muito periféricas não vão ter volume de sangue suficiente para a gente conseguir fazer uma coleta adequada. Então, geralmente a gente opta pela cava cranial, tá? Que é uma veia que fica mais interna, a gente precisa fazer uma sedação, né? O porquinho da Índia ele até permite com uma contenção adequada, mas o twister aí, como a gente vê na imagem, também tem porquinho da Índia aqui com sedação, com contenção química, para a gente fazer essa coleta. E aí diversos outras espécies, né? A gente tem aqui o ferret com a coleta na jugular, cava cranial no hedgehog, veia da cauda aqui no macaco prego, um outro macaco prego aqui. Aqui é uma veia femoral de um ferret também. Então, todos eles têm cefálica, tem safena, tem jugular, tem femoral, tem cava cranial, mas devido à anatomia deles, a gente acaba dando preferência para uma ou outra veia, de acordo com a espécie. Outros exames complementares que a gente utiliza aí, pensando nas particularidades das espécies, raio-x torácico para twister, que apresenta micoplasma, né, que é muito comum eles terem carreadores ou já terem sinais clínicos da micoplasmose. Ultrassom abdominal para animais com idade mais avançada, ou mesmo quando tem alterações clínicas, né, tem alterações de sinais clínicos, a gente vai então pedir o ultrassom para fechar um diagnóstico e tomar a decisão aí pelo procedimento cirúrgico. Com relação então às cirurgias eletivas, a gente tem a ovariectomia, quando que a gente vai retirar apenas o ovário da fêmea, né? Quando o útero não tem nenhuma alteração, tá? Isso é muito importante. Se tiver alteração no útero, tem que tirar o útero junto. Então, geralmente é um procedimento eletivo, faz o exame, não tem nenhuma alteração uterina, beleza, pode tirar. O que vai acontecer com o útero depois? Ele vai atrofiar, né? Não tem mais a carcino, não vai mais ter o estímulo hormonal para manter ele ali, que é a parte dos ovários. Então ele vai acabar atrofiando e vai inibir também a carcinogênese, tá bom? Não vai mais ter possibilidade de desenvolver tumor nesse útero, porque ele vai atrofiar.
Acaba tendo uma menor possibilidade de gerar aderências, porque vai ter menos material lá dentro, menos fio, menos corpos estranhos, né? Então tem as suas vantagens, acaba fazendo com que o procedimento seja mais rápido, né? Então isso reduz o risco anestésico também. E a gente precisa ter atenção sempre para retirar todo o oviduto, para evitar que depois acabem se formando cistos. A ovário-esterectomia é a técnica de castração mais comum, né, que a gente retira o ovário e os cornos uterinos. A técnica é a mesma para cães de cães e gatos. A gente vai fazer uma incisão retroumbilical, então um pouquinho abaixo do umbigo, evitando ao máximo a manipulação do trato gastrointestinal. A gente vai identificar os vasos do mesovário, fazer a ligadura deles, né, aplicando o pedículo. Depois a gente vai fazer a mesma coisa no mesométrio, onde passa ali a artéria uterina, fazer a ligadura dela. Se tiver muita gordura, os coelhos eles acumulam muita gordura nessa região do mesométrio. A gente pode transfixar para evitar sangramentos. Rompe o ligamento redondo e largo próximo da vagina e liga os vasos de maior calibre, tá? Fazendo a transfixação depois na região da cérvix. Com relação à cérvix, a gente tem discussões, né, sobre retirar ou não. Existe o lado positivo e negativo sobre as duas situações. Então, deixar a cervix pode fazer com que ela possa romper e acabe permitindo um acesso à cavidade abdominal. E tirar a cervix pode tirar uma barreira a mais de proteção contra a urina e bactérias que vão ter acesso a dentro da cavidade abdominal. Bom, então, existem as duas possibilidades. Se você fecha adequadamente ali o coto, você acaba reduzindo muito esse risco, tá bom? É sempre importante deixar o mínimo de tecido distalmente as ligaduras, né? Então, fez a ligadura, todo o tecido que está depois dela, ele vai necrosar, vai morrer, vai acabar sumindo. Então, deixar pouco tecido ali é sempre recomendado. As principais espécies que a gente atende, então, né, só para ilustrar para vocês, os lagomorfos, que são os coelhos. Vamos falar de cada uma delas agora e quais as recomendações, quais as características morfofisiológicas que a gente tem para cada uma delas. Então, começando falando das principais características referentes ao trato gastrointestinal, hoje é o trato reprodutivo dos coelhos, né? Eles têm uma expectativa de vida de 9 a 10 anos, um tempo de gestação entre 29 e 35 dias. Pode nascer de 4 a 12 filhotes. Vão entrar na maturidade sexual 5 a 6 meses os machos, 4 a 5 meses as fêmeas. Eles têm, né, aí tem um esquema e uma imagem de cirurgia de um útero de coelha, né? Elas têm um útero bicórneo, não tem corpo uterino, tem uma cérvix dupla, que a gente consegue ver no interior aqui no final do vestíbulo vaginal. O ovário é bastante alongado, os ovidutos longos e retorcidos e tem uma grande quantidade de gordura no mesovário e no mesométrio. Olha lá, uma coelha mais gordinha, de mais idade, acaba tendo uma grande quantidade de gordura ali acumulada nessa região. Com relação à orquiectomia, né, a castração do macho, a gente vai ter os testículos descendo com 10 a 12 semanas. O canal inguinal é amplo e aberto, ou seja, sempre a gente precisa suturar a túnica. A gente sempre precisa suturar a túnica em toda e qualquer espécie, tá? A gente não suturar a túnica é um erro de técnica, precisa sempre suturar. No caso deles, isso é ainda mais importante, porque se a gente não fecha, existe um risco maior ainda de fazer uma hérnia escrotal. Bom, então faz a técnica tradicional de orquiectomia, né? Abertura da pele, abertura da túnica, exposição do testículo, a retirada do descolamento, né? Do ligamento que fica aderido ao epidídimo, a ligadura do plexo e a retirada, né? Do testículo. Posteriormente, sutura da túnica, em padrão sultan, né, um X, e no fechamento da pele. Um procedimento simples, um procedimento rápido, que não tem muito segredo. Então, olha lá, algumas imagens, né? Olha lá o ovário alongado,
os cornos uterinos bem longos e finos, tá vendo? Aqui o testículo do machinho. A gente tem a ocorrência de anomalias genéticas. Essa aqui é uma coelha que eu fui castrar de forma eletiva. Olha ali o ováriozinho dela, ela só tinha um corno uterino. O outro aqui, ó, não nasceu, não desenvolveu. Então precisa tira também o outro ovário que está perdido lá dentro e pronto, não vai manter essa genética para passar para frente. Com relação a alterações nos machos, né, a gente tem alguma ocorrência grande de tumores testiculares, geralmente são tumores benignos de células intersticiais, botando um S aí, intersticiais, geralmente levando ao aumento de um testículo e à diminuição do tamanho do outro, tá? Então, a recomendação sempre tem alteração testicular, castrar. Na verdade, é castrar sempre. Se não for castrado ainda de forma preventiva, viu a alteração, já marca o procedimento. Olha lá, outros exemplos disso, né? Um tumor maior do que o outro. E os tumores que acometem as fêmeas, geralmente são adenocarcinomas. Eu digo sempre que elas sempre vão desenvolver, tá? Sempre vão desenvolver tumores mamários. Quanto a idade mais avançada for, maior a possibilidade disso acontecer. Então, coelhas a partir de 4 anos já tem 60% de chance, acima de 7 anos, 75% de possibilidade de desenvolver tumores uterinos. A metástase As metástases geralmente ocorrem em pulmões, fígado, cérebro, pele e ossos e podem acontecer de 1 a 2 anos depois do início do seu desenvolvimento. Bom, desenvolvimento do tumor primário, no caso. São tumores multicêntricos, formando pólipos intraluminais, né, dentro do lúmen do útero. E se ele está grande, a gente sente por palpação abdominal, se não, o ultrassom vai acabar fechando esse diagnóstico. Olha lá, diversos tamanhos, comprimentos, colorações. Muitas vezes eles fazem acumular líquido, né? Seja sangue, seja secreção, seja líquido inflamatório mesmo, né? Dentro do útero. Isso aqui muitas vezes é confundido com uma piometra no exame de ultrassom. Às vezes é uma piometra, mas é secundário a tumor, tá? Neles é muito raro ter na minha rotina, né, é muito raro ter piometra primária. Geralmente ela é secundária ao desenvolvimento de tumores em coelhas, tá? As outras espécies já são diferentes. Olha lá, tumor enorme, cheio de secreção, aí ó, cheio de sangue, formando uma hemometra, né, como de sangue dentro do corno uterino. Metástases, né? E metástases, essa coelhinha tinha no próprio aumento, tinha no intestino também, ó. Aqui precisou de uma enterectomia e anastomose para retirada desse tumor. Olha lá, aqui está o pedaço de intestino, o útero e aqui o aumento com mais metástases. Metástases aí tomando a cavidade toda, o ovário, a vesícula urinária. Esse caso aí precisou de eutanásia no transoperatório, porque realmente não tinha, os dois ureteres estavam dentro do tumor, né? Ela já não tinha qualidade de vida nenhuma e era inoperável o caso dela. Vou mostrar para vocês. Diversas alterações aí dentro da cavidade abdominal, né? Se espalhou por tudo. Falando agora dos roedores, então os roedores eles são divididos em caviomorfos e miomorfos. Os caviomorfos são os porquinhos da Índia e as chinchilas, né? Eles são classificados de forma conjunta por conta de características relacionadas à parte odontológica e trato gastrointestinal. Então, têm o mesmo número de dentes, o mesmo comportamento dentário, é, são animais que têm um trato gastrointestinal semelhante, que são herbívoros, enquanto os miomorfos, a gente vai falar daqui a pouco,
Primeiro, então, a gente vai falar as características dos caviomorfos, porquinhos da Índia e chinchilas, e as principais afecções que eles acabam desenvolvendo. O porquinho da Índia ele vive cerca de 5 a 7 anos, tem um tempo de gestação bem mais longo que as coelhas, né? Então de 59 a 72 dias. Eles não fazem ninhos, o filhote eles são classificados como precociais, né? Eles nascem bem desenvolvidos já. Vão nascer de 2 a 4 filhotes e a maturidade sexual também é mais cedo, afinal eles nascem muito mais desenvolvidos. Os machos com 3 meses, as fêmeas com 2. O macho geralmente é maior do que a fêmea, né, pesando um pouquinho mais do que elas. Eles têm apenas um par de glândulas mamárias, essa é uma informação que é importante, daqui a pouquinho a gente vai ver por quê. Eles se reproduzem geralmente até os 4, 5 anos e eles têm uma questão importante que é o fechamento da sínfise púbica com cerca de 7 a 8 meses, né, levando à distocia. O que significa isso? Se não tem filhote antes de 7, 8 meses, não pode ter filhote depois, porque a sínfise púbica ela, ela fica mineralizada, fica fechada, e ela não consegue mais dilatar para o filhote sair. Então o filhote tenta sair, não consegue e acaba fazendo distocia, precisa de cesárea para retirada do filhote, tá? E acaba podendo levar ao óbito da mãe. Então, a reprodução, a não ser que ela já tenha tido filhote antes dos 7, 8 meses, e aí ela pode continuar tendo filhote depois, porque fica dilatada ali a sínfise. A gente consegue confirmar a cópula através da observação do plug vaginal, né? Então, a gente vê um ejaculado coagulado ali na região da vulva, e a gente consegue confirmar que ela acabou realizando, né, a cópula. O acesso na porquinha da Índia ele é diferente por conta de sua anatomia, por conta de como os órgãos intraabdominais estão dispostos, né? Muita gordura intraabdominal, muitas alças intestinais também. Então, a gente abrindo ali na região dorsolateral, que a gente chama, ou pelo flanco, a gente vai ter um acesso mais fácil aos ovários, não vai manipular o trato gastrointestinal, então não vai correr o risco aí de acabar desenvolvendo uma hipomotilidade, e a gente consegue acessar os pedículos de forma mais fácil. Geralmente precisa abrir bilateralmente, tá? Os dois lados, para acessar os dois ovários. Então, ó, aqui é um cadáver, né, para fazer a demonstração. Abrir ele na região dorsolateral e já dá de cara no ovário para fazer a sua retirada. Então, se não tem alteração uterina, para fazer uma ovariectomia numa porquinha da Índia acaba sendo muito mais prático, tá? Elas têm com muita frequência cistos ovarianos, então de 53 a 75% das porquinhas da Índia têm cistos ovarianos, geralmente lado direito ou bilateral, e quando elas têm uma idade superior a 2 anos. O desenvolvimento de cistos ovarianos, eles podem ser assintomáticos, pode não levar a nenhum sinal clínico, eles podem ser assintomáticos, como a maioria é, mas eles podem também predispor a alterações uterinas. Então, supostamente eles não produzem hormônio, mas a gente vê algumas alterações relacionadas a ele, alterações às vezes comportamentais, dor abdominal, pode prejudicar a respiração e o trato gastrointestinal por causa dessa dor, pode levar o animal a se tornar mais agressivo, ter um comportamento sexual exacerbado. Então, essa informação de que não produzem hormônios, né, que dizem alguns estudos, eu não sei, que para mim é um pouco contraditório dizer que eles causam tantas alterações e ao mesmo tempo não está produzindo hormônio, né? Eu imagino que afete bastante, eu vejo isso acontecer na minha rotina. Olha o tamanho dos cistos que elas desenvolvem, né? O útero delas é bem curtinho e o cisto aqui enorme dos dois lados. Eles também podem ter tumores uterinos e ovarianos, né, que é um caso de teratoma. Geralmente elas desenvolvem o teratoma após 3 anos. Geralmente são unilaterais. É um tumor benigno, mas que tem um crescimento muito rápido, então ele pode acabar se desenvolvendo muito rápido e acabar rompendo, tá bom? Os porquinhos da Índia machos têm uma predisposição grande para desenvolver tumores mamários, muito mais os machos do que as fêmeas, tá? Então, para o porquinho da Índia,
A regra é mais macho do que fêmea. Então, a gente vai ver, eu tô falando isso porque quando a gente vê outras espécies daqui a pouco, a gente vai ver que é o contrário. Mas o porquinho da Índia, ele tem só um par de glândulas mamárias, igual a gente viu agora há pouco, e o macho acaba desenvolvendo com grande frequência esses tumores, geralmente carcinomas túbulo-papilares, tá? Um tumor maligno. Olha lá, alguns casos para vocês verem aí, né? Tumores ulcerados, precisa fazer a mastectomia unilateral para retirada. E a gente já orienta a fazer a castração junto, porque ele é desenvolvido com estímulo hormonal também. Olha lá, um outro caso, bastante, né? Tumores uterinos, aqui na porquinha da Índia, esse aí estava bem evidente, sendo bem visualizado. Olha lá, o útero normal aqui e o útero bem, o outro corno uterino bem aumentado. Olha, esse aqui na região da cérvix, ó, afetando já a vesícula urinária. E cistos ovarianos, como sempre. Piometra, porquinha da Índia já tem piometra com uma frequência maior do que as coelhas, tá? Não necessariamente secundária a tumores, mas simplesmente uma piometra primária. Então pode acontecer, e eu vejo acontecer com uma frequência grande. Hemometra numa porquinha aqui também, ó. E falando das chinchilas, é um animal que a gente atende um pouco menos do que os porquinhos da Índia e os coelhos, mas também a gente tem uma certa casuística delas. Elas são um dos roedores que mais têm expectativa de vida longa, então eles vivem até 20 anos. O tempo de gestação também é mais longo, de 105 a 118 dias. São animais também precociais, o filhote nasce bem desenvolvido já, né? Vão nascer de 1 a 4 filhotes, e a sua maturidade sexual também é mais rápida, de 8 a 9 meses, de 4 a 6 meses as fêmeas. Então, aqui tem um caso de prolapso de, de útero, né, dessa chinchila. Ela teve filhote, ela pariu e o útero acabou prolapsando. Olha lá, ele fez uma intossuscepção por fazer muita força e prolapsou, né? Aqui está a vesícula urinária dela, aqui estavam os dois filhotes, né? Nasceram, ficaram bem, estava tudo certo, mas ela precisou da castração terapêutica ali por conta desse prolapso. Falando dos miomorfos agora, os miomorfos são os roedores pequenininhos, né? Por que que eles têm essa classificação? Também por terem características semelhantes entre eles, tá? Então são espécies que têm o mesmo número de dentes, são onívoros, né? Tem um comportamento alimentar parecido entre eles também. Então as principais espécies são as de hamster, né? O sírio e o anão russo, o gerbil e o twister. O twister é o mais comum deles na nossa rotina de atendimento, né? As fêmeas são as que mais desenvolvem tumores, principalmente tumores mamários, e qual que é a particularidade que torna esse assunto mais complexo, né? Elas têm um tecido mamário muito espalhado pelo corpo, ao redor dos 4 membros, então para fazer uma mastectomia unilateral já acaba sendo inviável, né? Igual eu mostrei ali no porquinho da Índia, para twister não é tão simples assim. Então, a gente faz a retirada do nódulo e faz a orientação para castrar, porque a gente vai diminuir a possibilidade de desenvolver tumores novamente. Já teve ação hormonal por muitos anos, ali por muitos anos não, né? Por muito tempo, mas então pode ser que mesmo castrando, depois de um tempo, possam nascer mais tumores, tá? Eles têm 6 pares de mamilos, né? Apenas as fêmeas. Esses mamilinhos aparecem com 10 dias de vida. Tem esse tecido mamário todo espalhado, tem o canal inguinal aberto, no caso dos machos, né? Fazem ninhos, e o ideal é que a gente tenha o mínimo de contato possível no pós-parto para não estimular o canibalismo, né, dos pais para com os filhos. O ideal é castrar entre os 4 e os 7 meses, como a gente conversou anteriormente. Então, olha lá, ó, diminuição de predisposição ao desenvolvimento de tumores mamários, ó, porque eles são muito frequentes, ó, um monte de tumores, geralmente fibroadenomas benignos, mas com crescimento muito rápido e acabam pressionando estruturas, prejudicando vascularização de membro. Então, ó, região mais ventral, mais cranial, lateral de membro torácico, medial, tomando tudo, na verdade, do membro torácico também, medial a membro pélvico.
medial e lateral de membro pélvico, dois tumores grandões, uma variedade grande aí de locais, de tamanhos, né, só para ilustrar para vocês como a ocorrência é grande. Ó. É, também elas também têm a possibilidade de desenvolver alterações uterinas, então geralmente a gente vai ver como sinal clínico dor abdominal, aumento de volume abdominal, urina avermelhada, secreção esbranquiçada na vulva, odor mais forte na urina e secreção vulvar. Olha, o sangramento através da vulva, tumor uterino em twister, com secreção também, ó, com um piometra junto. Aqui um hamster, né? O hamster é importante a gente saber que eles têm uma secreção mucoide quando eles estão no estro, que é fisiológica, então nem sempre que ele tem uma secreçãozinha na vulva é necessariamente uma patologia, né? Uma doença. Então, é importante a gente conhecer essa característica deles para não falar que o animal está com uma alteração quando ele está apenas no estro, tá? Que era um hamster que sim tinha alteração no ultrassom também, deu bastante secreção. Está bem inflamado aqui os dois cornos uterinos, que é um outro tumor de, de útero numa hamster síria. O hamster anão russo também, aquele menorzinho, ó. Olha o tamanho do abdômen dele, bem abaulado, com cisto ovariano, tumores uterinos. Esse outro também, essa outra hamsterzinha também com cisto ovariano. Os hedgehogs, eles têm uma anatomia reprodutiva bem diferente, tá? Os machos, eles não têm bolsa escrotal, os testículos ficam no subcutâneo, mas a técnica cirúrgica é a mesma. O canal inguinal deles é muito largo, então a gente precisa sempre suturar, né? Sempre fechar para evitar que aconteçam as hérnias. E elas têm uma alta incidência de tumores uterinos, né? O, o corno uterino delas é bem curto e bem encurvado, né? Então, o ovário vai lá perto da cérvix. É importante saber a anatomia para, olha lá, isso aqui é um hedgehog com um piometra, né? Olha a curva que faz, ó. Aqui para vocês conhecerem a anatomia também do que pode aparecer, então mini pig, aqui uma castração eletiva de um mini pig filhotinha, orquiectomia em primatas, né, castração eletiva do macho. Para macho, aqui eu não vou entrar tanto em detalhe, né, da vasectomia, mas é uma possibilidade para primatas, quando a gente não quer retirar o estímulo hormonal por conta de, de território mesmo, né, de dominância em bando de animais de vida livre, que a gente precisa fazer controle populacional ou de zoológico. A opção melhor acaba sendo fazer a vasectomia, né, que a gente vai continuar mantendo o testículo ali produzindo hormônio, mas os animais não vão continuar se reproduzindo. Tá? Então, que tem para vocês verem a técnica toda que a gente utiliza para fazer a vasectomia, né, algumas imagens também, ó. Não é um procedimento complexo. A gente faz a abertura da túnica, ó, pega o vaso, o ducto deferente, né, tira um pedaço dele para não ter mais a passagem do esperma. E, para a gente finalizar, né, a parte também fundamental para que a gente tenha o sucesso do procedimento, os cuidados pós-operatórios. Então, quais exames a gente precisa fazer? Depende, cada caso é um caso, a gente precisa entender cada caso, cada situação, cada espécie, né, para saber o que a gente vai precisar pedir depois. Então, é um animal mais velho, que tem um tumor, a gente vai precisar, então, fazer exames periódicos para ver se tem possibilidade dele ter desenvolvido alguma metástase. É, então, exames de sangue, ultrassom abdominal. Um caso de uma cirurgia eletiva, vai precisar fazer exame de novo por causa disso? Não, né, não tem necessidade. Então, cada caso acaba sendo muito particular. Internação, precisa ficar internado? Um animal que passou por uma castração eletiva, que é jovem, que é saudável, que não tem alteração nos exames pré-operatórios, não tem necessidade, a não ser que ele tenha passado por uma intercorrência anestésica, né, no transoperatório. Então aí a gente vai mudar essa decisão. Agora, se o animal não tem nenhum
fator de risco, não tem porquê. Para ele é melhor ficar em casa, né? Ele vai se recuperar melhor do procedimento se ele estiver em casa, numa situação de procedimento eletivo, né? Sem alterações nos exames pré. Nutrição, né? Fundamental também. O animal ele só vai ter imunidade, ele só vai cicatrizar a ferida cirúrgica ali que você gerou, se ele estiver bem nutrido. Então, ele não quer comer porque ele está com dor. Então, a gente vai tratar a dor, a gente vai fazer uma analgesia caprichada para evitar que isso aconteça. Afinal, são animais que precisam estar comendo o tempo inteiro, tá? Antibiótico pós-cirúrgico, sempre a gente vai utilizar? Não, né? A gente só vai utilizar se o animal tiver uma infecção. Nosso procedimento cirúrgico ele não vai gerar um processo infeccioso, a não ser que você não tenha feito algo como deveria. Então, o que deveria é fazer toda a antisepsia correta, lavar direitinho a mão da forma apropriada, utilizar todo o material estéreo, instrumental cirúrgico estéreo, né, um centro cirúrgico adequado, e aí a gente não vai ter risco de contaminação cirúrgica, tá? O antibiótico ele vai ser para casos de infecção. O animal tem uma piometra, ele tem uma ferida, ele tem alguma coisa que possa levar a um desenvolvimento é, mi, de micro-organismos ali patogênicos, a gente vai então utilizar o antibiótico para prevenir isso. Bom, as vias de administração, né, no pós-operatório para esses animais, sempre a gente vai fazer via oral, líquido, em casa, claro. Mas as outras vias de administração são as mesmas para cão e gato, tá? Então a gente vai fazer subcutâneo, intramuscular, intravenoso, intraósseo, né, no caso de animais muito pequenininhos, num ambiente hospitalar, numa clínica. Em casa a gente vai passar sempre por via oral, tá? E o que a gente tem de complicação, às vezes deiscência de ponta, esse é um caso de um porquinho que foi operado num outro local, ele chegou com a túnica toda exposta, né, toda já necrosada na ponta. Eu precisei operar ele de novo, né, tirar um pedaço dessa túnica e fechar novamente para a resolução. Então, fazendo as suturas adequadas, passando as orientações pós-cirúrgicas também corretas, né, de restrição de espaço, de medicações, né, para que não sinta dor, a gente acaba tendo uma resposta aí dentro do que a gente espera, tá bom? Gente, obrigado, tá, pelo convite para participar com vocês do evento. A gente tem um tempo curto para falar de um assunto interessante, não de assunto mais longo, mas o ideal, a ideia aqui é justamente passar para vocês um pouco de como que é essa área, das variações que a gente tem, porque vocês estão acostumados em cães e gatos. E qualquer dúvida que surja, eu estou sempre à disposição lá no Instagram, tá? Quem gosta dessa parte de cirurgia de silvestres ou tem curiosidade, eu posto bastante caso clínico lá, então fique à vontade para acompanhar e também para me mandar mensagem, tirar qualquer dúvida que for necessária, tá bom? Muito obrigado, gente. Até a próxima.